A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi criada pelo Decreto número 5.452, de 1º de maio de 1943, para regular as relações de trabalho no Brasil. Essa consolidação permitiu que as leis trabalhistas fossem unificadas e garantiu a existência de direitos trabalhistas para todos os brasileiros empregados com carteira assinada. É na legislação trabalhista que são estabelecidos os direitos e deveres de empregados e empregadores, como, por exemplo, jornada de trabalho, remuneração, férias e outras regras fundamentais para as relações de trabalho. Ao longo dos anos, a legislação trabalhista passou por algumas alterações para se adaptar à realidade de cada época. Como, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, onde foram estabelecidas algumas medidas provisórias para ajudar na adaptação das empresas durante esse período. Fique com a gente e tire suas dúvidas, pois hoje no Bendita Hora vamos falar sobre esse assunto. E eu estou aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta também. Aproveita aí, ó. Se você estiver assistindo pelo YouTube, esse QR Code aqui, ó. Apontou nesse QR Code, você pode mandar a pergunta para a gente aqui, para eu fazer aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu recebo a doutora Adriana Rodrigues Faria. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigada, padre. Eu fiquei muito honrada pelo convite. A gente está muito feliz com você aqui. Eu sua também. Sua irmã também está ali. A irmã dela está só ali. Mas antes da gente começar, a gente tem que mandar um abraço para uma pessoa muito especial, Dona Cida, que está assistindo. Dona Cida e seu Joel. Seu Joel, são os pais. Também, que são os pais, eles assistem muito o seu programa. Que beleza. Sou super seu fã. Um beijo para a senhora Dona Cida, seu Joel, olha aí, que beleza. Está assistindo a gente lá agora. Assistindo, com então certeza. É isso mesmo, que beleza. Vamos falar sobre lei. Leis trabalhistas é um negócio complicado, porque, na verdade, a gente é complicado para quem, de repente, depende delas, para quem realmente é empregador, para quem é o trabalhador. E é interessante lembrar, o Brasil tem um conjunto de leis trabalhistas muito qualificado, não é? Exatamente. Além de ser qualificado, ela é rigorosa, né? Rigorosa. Vamos lá, a Constituição Federal, ela veio em 1988. E a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela veio em 1943. Getúlio Vargas. Ou seja, muitos anos, né? Após muitos anos que foi realmente regulamentado. É verdade. O direito tanto do empregado quanto do empregador, né? Que é o patrão. Agora, você fala, é muito interessante essa que você faz. A transição, esse 43 e 88. São quase 50 anos de diferença. Né? E realmente, quando foi feito lá em 43, era uma coisa de muita vanguarda. Exatamente. E durante esse período, nasceram, né, as leis complementares, as normas regulamentadoras, e os acordos coletivos de direito, porque isso é uma das coisas que a gente também tem que respeitar, né, para cada determinadas funções. Então, assim, a CLT, ela é uma lei bem forte tanto para o empregado quanto para o trabalhador. Né? Porque assim, existe as obrigações e os direitos, né? Sei. Quando você fala de... Nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que é CLT significa isso, e nós temos também os acordos... Os acordos coletivos. Esses acordos coletivos, eles têm força de lei? Tem muita força de lei, inclusive é sempre bom o empregado, que assim, as pessoas ficam muito na dúvida, né? A partir do momento que você exerce determinada função, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o sindicato que regulamenta essa categoria. Toda categoria tem um sindicato. Exatamente, porque além da CLT, tem as normas regulamentadoras, tem um acordo coletivo. Olha que interessante. Além da CLT, que é como se fosse uma lei geral... Tem os acordos coletivos. Cada categoria tem os seus acordos. Tem o seu acordo. E cada estado também. Cada representatividade, né? Por exemplo, Estado de São Paulo. Aí tem o seu sindicato que representa aquela categoria. E o Estado do Rio de Janeiro é outro. E a categoria, por exemplo, ali que você vai definir o tempo de trabalho. Exatamente. A questão aí sim. Embora já esteja em regra geral pela CLT, né, o trabalhador ele tem por obrigação, né, cumprir, numa regra geral, 44 horas semanais. 44 horas semanais. 8 horas diárias, 8 né? horas diárias, sei. E aí você pode também ter o descanso,
de 1 hora de almoço, que é muito importante. Nessas 8 horas, você pode ter 1 hora de descanso. 1 ou 2 horas de descanso, dependendo, porque tem que fracionar essas 44 horas semanais de trabalho. Às vezes o patrão, em vez de falar para cumprir 2 horas de refeição ou descanso, aí eles acabam concedendo pelo menos 1 hora. 1 hora. Um dos fatos mais importantes desse assunto, padre, é para as empregadas domésticas. Por quê? Elas estão ali. E aí elas almoçam e voltam a já exercer a sua função. E quando elas estão almoçando, seria horário de almoço? Horário de almoço, que teria por obrigação parar aí 1 hora de descanso, né? Olha aqui. A gente até brinca a gente brinca, eu sou de Santos, padre. Sei, ó. Lá em Santos a gente até brinca, né? Olha, desça, vai dar uma voltinha na praia, vai tomar uma água de coco na sua 1 hora. 1 hora, tem que cumprir. 1 hora, tem que cumprir, mas infelizmente... A gente tem uma pergunta para a doutora Adriana, veja só. Como contratar uma profissional para uma faxina quinzenal? Como fica o vínculo empregatício? Ah, sei. Esse negócio assim, ó. Você tem a questão de vínculo empregatício. O que é vínculo empregatício? Só para o pessoal entender. O vínculo empregatício é uma regra geral para o patrão, né? Que o trabalhador tem que ter o registro na carteira de trabalho. E esse é o vínculo empregatício. Sei. Com esse vínculo empregatício, abrange aí os direitos, né? Do empregado de ter o fundo de garantia. Mas tem você é funcionário que você não tem vínculo empregatício, no caso da faxineira. Nesse caso, a faxineira... Ela não tem vínculo empregatício. Então, depende, se for todo dia, aí entra lá na empregada doméstica. Agora, se for de forma eventual, a cada 15 dias uma vez, aí tudo bem. Aí ela é considerada, né? Você pode pagar diarista. Como contratar uma profissional para uma faxina quinzenal? Se de 15 em 15 dias ela vai fazer a faxina para você, não é vínculo... Você vai pagar a diária dela. Diária dela. Porque assim, se ela for toda semana? Aí sim, porque pela regra geral, o artigo, né, de lei 150 de 2015, que regulamentou as empregadas domésticas, por obrigação, acima de 2 dias, tem que ter o registro em carteira. 2 dias no mês? 2 dias na semana. Na semana? Na semana tem que ter o registro por exemplo, em carteira. Ela vai 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Já tem que ter. Não, acima de 2 dias. Então, 3 dias já tem que ter registro. Já tem que ter o registro em carteira. E aí, além do registro em carteira, você tem por obrigação de pagar todos os benefícios. Tudo? Tudo. Fundo de garantia, o INSS. Aí vem os auxílios, né? O Vale Alimentação, o Vale Transporte. Também. O Vale Alimentação é muito importante a gente até comentar, porque por muitas vezes o patrão, ele concede a alimentação. Você quer café? Na casa. Eu aceito, padre. Tomar café assim. Você toma café com açúcar ou sem açúcar? Pode ser puro. Ai, meu Deus do céu. Ó, quase que o João Paulo quebrou obrigada. As nossas xícaras aqui, mas eu vou tomar café. Mas aí o Vale Alimentação, você estava falando do Vale Alimentação? O Vale Alimentação, ele é muito importante, porque tem patrão que não faz comida, né? E aí ele tem por obrigação de conceder essa cesta básica. E se a pessoa levar comida de casa? Isso, pode ser. Mas ela tem que receber. Aí ela tem que receber a cesta básica, tem que receber, né? A cesta Ou básica. Vale Alimentação. O Vale Alimentação. Que geralmente é um valor X por mês, né? Aí a gente tem que respeitar cada acordo coletivo que representa a sua região. Por exemplo, se a pessoa fala assim, não, eu não quero comer no restaurante que eu recebi o coisa, eu vou levar a comida de casa. Independe disso, mas ela tem que receber. Ela tem que receber, exatamente. Porque ela pode até economizar, não comer. Geralmente, padre, é isso que acontece, né? É claro que assim, quando elas trabalham as 44 horas semanais, de segunda a sexta, vai um exemplo, ou de segunda a sábado, diluindo essas 44 horas semanais, o patrão pode dar alimentação em casa. Pode dar? Isso, pode dar alimentação em casa. Porém, ela recebe o Vale Transporte e por muitas vezes uma cesta básica. Uma cesta auxílio, né? Ou uma cesta alimentação. Pode falar. Alguma coisa desse tipo. Tem muita... Olha aqui, a gente... deixa eu perguntar uma coisa. A questão das leis trabalhistas aqui no Brasil é diferente dos outros países? Sim.
É diferente porque cada país tem as suas regras, né? Cada país tem a sua Constituição. Estados Unidos não tem esse negócio de ter leis trabalhistas, né? É um acordo que o patrão faz com o funcionário. Exatamente. No Brasil, isso não existe muito. Porque, tem que seguir uma lei. Tem que seguir uma lei. Sei. A CLT está aí, ela é de 1943, né? Isso. Então, cada trabalhador tem a sua função. Ele é regido... Você não pode ficar fazendo todas as funções no lugar que você foi contratado. Não pode. E aí seria o acúmulo de função, né? Vamos supor, uma copeira. Aí ela vai... Ela tem, aí seria... Ela vai cozinhar, ela vai varrer, Isso. ela vai fazer acúmulo de função. Aí seria os acúmulos de funções, né? Por isso que é importante a gente até falar dessas normas regulamentadoras, né? Sei. Ou até das leis complementares e dos sindicatos que representam essas Que leis categorias. complementares são essas? Por exemplo, a lei da empregada doméstica, dentre outras leis que vieram para determinar isso, determinar um regime de trabalho para aquele empregado. Uma das coisas importantes que a gente tem que sempre estar atento é a CLT. O que você, a sua função que você exerce, né? Para você ver quais são os seus direitos. Vamos supor, além, quando a pessoa ela é contratada pelo regime da CLT, ela tem vários benefícios, Como que padre. a gente fala assim, você é seletista, é isso? Exatamente, com carteira registrada, ela tem muitos benefícios. Por quê? O empregado tem por obrigação de pagar o fundo de garantia, tem por obrigação de pagar o INSS, que é um seguro social. Vamos supor, se ela se acidentar, tiver um acidente de percurso durante o trabalho, ou um acidente de trabalho, ou uma doença, alguma coisa, ela está amparada pelo seguro social, que seria aí o INSS e ficar esse tempo afastado. Toma café, eu vou fazer uma pergunta, senão você vai tomar. Olha aqui, não existe muito essa coisa do empregador dizer assim, eu não vou assinar sua carteira porque fica mais barato para mim. Tem ainda isso? Tem bastante. Mas isso é ilegal. É ilegal, sim. É um risco tanto para o empregado, para o patrão, né? Para o empregador, quanto para o empregado. Porque a partir do momento que o patrão faz uma proposta dessa para o empregado, ele sabe que ele está correndo risco de futuramente esse empregado propor uma ação em juízo, ou seja, propor uma reclamação trabalhista e está aí na Justiça do Trabalho pleiteando todos os direitos desse empregado. Porque embora seja de forma verbal, o trabalhador, ele foi contratado para exercer uma determinada função. E essa função está regida tanto pela CLT, quanto pelas outras normas regulamentadoras. E deixa eu te falar uma coisa. E vamos supor, tem trabalhador que não é CLT, é pessoa jurídica, tal do freelancer também. Como é que funciona isso? Então, é uma pergunta bem interessante, viu, padre? Porque o freelancer, ele tem que entender que o próprio nome diz, ele é freelance. Infelizmente, ele não está regido pela CLT, porque ele de forma eventual, vamos supor, ele é contratado por um evento aquelas 4 horas na semana. Isso. Né? Então, é esporádico. Então, não existe contrato, não existe nada. Existe um contrato, né, sim, entre as partes, que ele vai comparecer naquele local e exercer aquela determinada função. Só que ele é freelance, aquelas 4 horas, é só aquele evento. Mas, por exemplo, se um freelancer toda semana vai fazer alguma coisa, não pode configurar, de repente, vínculo? Se for toda semana ou várias vezes, aí sim configura. Vocês fazem muito freelancer, né? Faz, não faz? Se toda semana ficar aí no mesmo lugar, pode configurar. Porque aí o patrão, né, esse contrato aí de freelance, na verdade, ele está infringindo as regras trabalhistas, né? Porque o freelance, você faz então, como é que foi? Vocês assinam? Assinam um recibo? Assinam um recibo, tem um contrato. É assim que funciona? Tem um... Mas aí é pessoa jurídica. Então, aí a pessoa jurídica... Aí é pessoa jurídica. Oi? É um contrato de prestação de serviço. Sei. A pessoa jurídica, quando você é contratada pela pessoa... aí é uma outra coisa, né? Mas aí, então, não é... Você vai lá... O freelance é uma pessoa... vamos supor, você vai participar de um evento, fazer
Um evento. Aqui, ó, eles são câmera. Foi lá, fez... Tá. Foi lá, no final, você assina um recibo que recebeu. Assina um recibo. Recebeu, o recibo normal, né? Isso, perfeito. Isso é o freelancer. Agora, quando você é contratado através de uma pessoa jurídica, aí sim existe um contrato entre as partes, né? O freelancer também pode existir um contrato, ou então um recibo para pagar aquelas horas, né? Agora, a pessoa jurídica, uma das coisas que a gente tem que avaliar muito bem quando você é contratado através de pessoa jurídica é se essa pessoa jurídica não está vinculada a uma determinada função regida pela CLT só para burlar as leis do trabalho, né? Assim, para... Entendi, para dar um truque. Mas, por exemplo, só uma última pergunta aqui. Você falou que assina por MEI. MEI é microempreendedor individual. Microempresário, isso. Microempresário. É considerado pessoa física ou jurídica o MEI? Não, o MEI é uma pessoa jurídica, exatamente. Pessoa jurídica. O interessante do MEI é que, pelas contribuições, né? Ele porque você recolhe também no MEI, recolhe o INSS, exatamente. Recolhe todos os impostos devidos, né? Deixa eu te falar, muito obrigado. Olha que interessante. Olha, eu quero que você volte para a gente falar mais coisas aqui também. A sua irmã é o que? É da vara de... A Luciana Faria. Ela faz área civil e família. Civil e família, o que é? Civil civil são as ações de indenizações, né? Ações de despejo, e família briga de vizinho. Família é divórcio, separação, divórcio, pensão alimentícia, exame de DNA. Olha! Inclusive com a pandemia, as pensões alimentícias aumentaram bastante. Então nós temos que fazer um programa sobre isso, viu? Olha que coisa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu queria agradecer, mas antes de agradecer, eu tenho que falar para você seguir a Adriana, olha aqui, ó, Adriana no Instagram. Atenção, @Adriana Faria Advogada, né? Isso. Atenção, no Instagram. Ó, todas as dúvidas trabalhistas, todas as dúvidas. Eu tinha tanta dúvida aqui que eu fiquei atropelei ela toda hora aqui, mas as dúvidas trabalhistas o pessoal pode entrar em contato com você? Pode. Em 2015, uma lei complementar conhecida como PEC das Domésticas passou a garantir diversos direitos importantes aos trabalhadores domésticos registrados com carteira assinada, como FGTS, seguro-desemprego, intervalos para descanso e alimentação. Porém, ainda falta muito para se acabar todas as injustiças que ocorrem com essa classe de trabalho. Infelizmente, até hoje, o trabalho doméstico no Brasil tem cor, classe e gênero. Entre as 6 milhões de pessoas que executam tarefas de limpeza e manutenção na casa alheia, 92% são mulheres. Dessas, a maior parte, cerca de 63%, é negra. Menos de 1/3 tem carteira assinada e o número de trabalhadoras domésticas sem carteira assinada e mais velhas vem aumentando no país. O primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas no Brasil nasceu em Santos, em 1936, fundado pela militante Laudelina de Campos Melo. Desde lá, já são 86 anos de luta pela busca de direitos e pela garantia daqueles já conquistados. A precarização e o desrespeito à categoria também são comuns, infelizmente, mesmo com conquistas importantes. Mas afinal, como melhorar a condição de trabalho dessas pessoas? Como combater tantas injustiças sociais? Acompanhe com a gente esse papo seríssimo para discutirmos essa questão tão importante. Muito bem, nós estamos recebendo aqui para conversar com gente que entende. Primeiro eu estou recebendo aqui a Janaína Mariano de Souza. Seja bem-vinda, Janaína. Janaína é presidente do Sindoméstica. Sindoméstica, não, já estou falando sindicato das empregadas domésticas, né? E a doutora Nathalie, doutora Nathalie Rosário de Alcides, que é advogada especialista justamente do Sindoméstico. Olha que interessante esse assunto. Primeiro vamos começar assim, olha, a gente fala secretária do lar, não sei o quê, Qual o termo que pra gente usar, qual que é o termo correto? Sem estereótipos, sem preconceito, sem nada. Qual que é? Empregada doméstica. Empregada doméstica. Empregada doméstica. Isso mesmo, é o termo que se usa. Isso. E na lei se usa empregada doméstica. Sim, isso daí para todos. Mesmo quando é motorista, babá, o termo legal é empregada doméstica. Agora, veja uma coisa, eu vi agora no VT, o primeiro sindicato foi feito em 1936. Antes da CLT, ou seja, é uma reivindicação antes da consolidação da lei trabalhista.
né? Isso. Mas e não é uma coisa maluca? Quando o Getúlio Vargas fez a CLT, não contemplou. Não contemplou doméstica. essa categoria. Sim. Exatamente. E elas ficaram como se fosse o quê? Invisíveis. Invisíveis. Então, a gente tem essa noção de que o emprego doméstico ele veio desse período de escravidão do país, né? Desse período de servidão. Isso. E aí ele se propagou até hoje. Então, na época que saiu a CLT, elas não foram contempladas. Quando veio a Constituição Federal em 88, também não foram atendidas. E aí veio a PEC em 2013. 2013 que teve a PEC. Isso, 26 anos depois da Constituição Federal, que trazia ali igualdade para todos. Porque a Constituição Federal, isso é importante a senhora falar, porque a Constituição nossa é uma Constituição muito boa. Muito boa. É chamada Constituição Cidadã e eu considero, não só eu considero, mas geralmente os juristas consideram que depois da dos Estados Unidos, a nossa Constituição é uma das melhores do mundo. Uma das melhores, exato. Mas não contemplou empregado doméstico. Não contemplou, exatamente. Elas ficaram invisibilizadas durante esse período todo e ainda assim com a PEC de 2013 faltou regulamentar direitos. Foi quando veio a lei complementar em 2015. Aí em 2015 2015 teve uma lei complementar. Isso, exatamente. Que é específica, que rege todo o contrato de trabalho doméstico hoje. Você fala uma coisa importante na hora. Aqueles dados, um terço não tem carteira assinada. Não, é menos de um. Como é? Hoje 26% da categoria de 100, 26% tem a carteira assinada. 26%. É muito pouco. Muito pouco. É pouco. A gente coloca assim, a cada 10 trabalhadoras, apenas 3 têm o registro na carteira. Apenas 3 absurdo. E aí você diz, a maioria são negras e a maioria, você tinha falado que não foi falado. São da periferia e ainda o principal, elas que mantêm a família. São Elas que são chefe de família. O arrimo da casa. Mas eu vou dizer uma coisa, é uma baita de uma injustiça nessas leis que nós estamos... Se a gente começa a ver agora de fora assim, a gente não vai falar, peraí, vocês estão brincando comigo? Não é possível. Que coisa. A gente vai ver agora um trecho do curta-metragem Domésticas. E depois nós vamos comentar um pouco sobre esses testemunhos. Veja, interessante. A gente tinha a louça separada, o banheiro era lá nos fundos, sem chuveiro, era banho frio. A comida não era a gente que se servia, a comida era servida pelo dono da casa, pela dona da casa. Se tu tinha fome, o problema era teu. E fui crescendo, veio a adolescência e tal, e depois chegou a minha idade adulta, que eu percebia que os trabalhadores e trabalhadoras tinham direito, tinham folga aos domingos, nos feriados, tinha salário. E eu ficava me perguntando por que as domésticas não tinham direito. E por isso que eu entrei no movimento das domésticas na década de 80. E eu lembro que a minha família, que eram meus tios, tias, cada vez que eu perdi o emprego por causa do movimento, eles diziam que eu estava perdendo meu emprego por uma luta que não ia dar em nada. E eu dizia para eles, um dia vai dar. E em 2013 e 2014 foi a discussão da PEC 72, que nessa discussão da PEC 72 resultou na Lei 150 de 2015, que foi um avanço a nível de direitos que a gente já vinha lutando há muito tempo, mas que vinha pingando. Por que muitas vezes não é registrado? O que passa na cabeça do patrão? O que é? Olha, a informalidade ela é muito grande, especialmente pelos impostos, né? Quando veio a lei, estipulou o fundo de garantia que até então não existia. Então, além do INSS, o patrão hoje tem que garantir o fundo de garantia. Então, o que aconteceu nesse período que veio a lei? Demissões em massa. Em vez de estimular a contratação das domésticas, eles mandaram elas embora e contrataram na qualidade de diarista, que é até 2 vezes por semana. Ah, meu Jesus! Foi o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Então, vou te mandar, até com a anuência da própria empresa, para ela não perder o emprego. Sim. Ela fala, eu não quero perder o emprego. Aí ela fala, não, eu vou aceitar vir 2 vezes por semana. Sim. Para não perder o emprego. Para não perder o emprego. Agora, essa história, me conta uma coisa. Aquela coisa que fala assim, você é como da família. Padre, eu costumo falar que isso daí não existe, né? Não existe, porque não existe.
Se você é da família, você tem pelo menos um tratamento bom, né? Muitas ainda continuam nessa situação que apareceu no vídeo. O sindicato, você é presidente do sindicato. Sim. E você deve escutar histórias escabrosas. Muitas. Inclusive a doutora, ela vai à audiência e a gente ainda vê que tem domésticas que elas falam para nós, né? Ah, mas ele falava que eu era da família, mas... Sim. Quando falar que é da família, você fala assim, eu quero meu nome na herança. Porque você é da família, põe na herança. Entendeu? Você é da família, então meu nome está na herança. Eu vou estar na herança, porque você é da família, tem herança. O que mais as domésticas buscam no sindicato? O reconhecimento, né, doutora? Do vínculo de emprego. De emprego. Do vínculo de emprego. A maior reclamação é essa, falta de registro. Falta de registro. Ou seja, às vezes trabalhou a vida toda Sim. e nunca foi registrado. Sem férias, sem 13º, sem aposentadoria, porque não tem INSS. E doutora, o que os patrões falam com a cara mais lambida do mundo para o juiz? Fala assim, Você vai rir, padre. É terrível. Na audiência eles falam que elas são diarista, que elas não têm direito, como elas não têm documentos, elas ainda precisam provar a qualidade de empregada doméstica. ela e mesmo às vezes criou a família inteira, né? Sim, porque criou os filhos todos, né? elas abdicam da família dela. Na pandemia mesmo, padre, a gente viu isso. Muitas, elas deixaram a família de lado. Sim. Elas passavam Ficaram 15, reclusas, 20 né, com o dias na empregador. casa do empregador. Para não ir para lá, Para não ir para casa, pra não contaminar, né? Era bem isso, porque ficou parecendo como? Se a doméstica sair, a hora que ela voltar, ela vai trazer a Covid para dentro da minha casa. É. Então, a gente viu que... E não tem aquela história de falar assim, não, mas como que ela tá querendo? Ela comia, ela bebia, dormia. Sim. Né? Não tem isso Usava também? meu perfume, pegava uma roupa, eles sempre fazem eu dava isso sempre como a roupa argumento. das minhas filhas para ela. Isso. Então, acha que isso... Mas não é um favor, né? É uma contraprestação do serviço, né? É o que a gente fala, não tem que ser da família, tem que ser uma empregada com direitos que são reconhecidos hoje, né? E aí eles misturam essas relações profissionais com pessoais. Então, eu acho engraçado que mascarar, geralmente né? o patrão, ele às vezes, ele observa leis, ele é empregado como CLT em algum lugar. Ele é empregado como CLT. Aí, para ele vai querer todos os direitos dele, porque ele está empregado. Quando isso é para ser com a empregada, não. Não, é diferente. É. Aí é a diferença, ela não tem o direito. Eles não reconhecem como que é um E eles trabalho, acham que né? é um favor, né? Assim, é um favor eu pagar seu Não, fundo eu tô de fazendo favor garantia, pra seu você. INSS. Mas e mesmo assim, ó, eu tô fazendo um favor para você, porque você tem casa, você tem moradia, né? Inferioriza. Então, inferioriza. É. E aquilo que a senhora falou, doutora, ainda traz um pensamento escravocrata. Sim, de servidão, né? Que ela tá ali, Servidão. tem que me servir e eu não tenho que garantir nada, né? Eu tenho que só dar migalhas para ela, das coisas que eu tenho em casa, ou alimentação, mas come aqui, é o mínimo. Ah, mas dorme aqui. Faz parte do trabalho, né? Da rotina. Não é um favor, né? É uma contraprestação do serviço. Não pode desvalorizar, né? Desse Fora jeito, o como fato é. de que, de repente, as condições que são colocadas de dormir, de comer, de tudo, que não é todo mundo que tem, né? A gente viu no relato ali, de repente, você Sim. come depois, ou você, se Ou sobrar. nem às vezes, come. se sobrar, né? Gente, eu assisti, eu nunca tinha assistido, eu assisti esses dias, a Que Horas Ela Volta, que é o filme da... Ah, da Regina Casé. Nossa, eu nunca... É muito forte. né, o Meu relato. Deus, eu não tinha assistido. O filme é lindo, mas dá uma revolta na gente também. Dá. Quando houve a PEC, em 2015, houve uma demissão Em massa. exacerbada, ou seja, e isso, há alguma coisa que de repente poderia solucionar nesse caso? Então, nós já pensamos em estratégias para melhorar a formalidade no emprego doméstico e a gente entende que faltou um olhar do legislador, um cuidado ali no momento Sei. que veio a lei, em 2015, porque o país já estava enfrentando uma crise econômica financeira, Sim. né, naquele período. Então, os empregadores são empregados também, foram Sim. demitidos e aí tiveram verdade, que é demitir, verdade. cria aquele efeito dominó. Então, faltou incentivo fiscal. Por exemplo, nos primeiros anos, a doméstica ela poderia ser deduzida também do imposto de renda. E aí, isso depois não pôde ser prorrogado. Não, mas pode ser deduzido ou não? Não, atualmente não. Então, tem projeto de lei para isso parado, né? Então, falta esse olhar, esse cuidado, né, do legislador em relação a isso, para estimular. Isso é verdade. Aliás, a contratação. políticos do meu Brasil, veja, eles estavam querendo tirar até pouco tempo agora, até o plano, até o médico da dedução, Sim. escola da dedução, estava querendo tirar da escola da dedução.
a gente vai ver agora a dica de um filme que ilustra o nosso assunto de hoje, que eu tinha falado antes. Que Horas Ela Volta. Veja só. Val, Sim, pode tirar, por favor. tô indo. Tô indo. Por que você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Você vai negar pro seu mundo. É, eu sou. Eu respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Tabá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Quanto tempo que vocês não se veem? Tá mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Val? Eles estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. Me acalma, me acalma. Tá me levando pra casa dos outros. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também. Ah, é onde eu vou ficar, então? Eles estão doidos pra perder o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Eu nunca nadou aqui, não. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Você onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Gente, esse filme é lindo. Lindo, lindo. E tem umas nuances desse filme que é justamente... Ela não conseguiu criar a filha dela, porque ela teve que sair para arrumar um emprego, né, vindo lá do Nordeste, e criou o filho dos outros e a filha dela não foi criada por ela, né? E vê muitos casos. Muitos assim. casos assim. São reais, né, esses casos. Preconceito ainda existe em relação a empregado doméstico? Sim, ainda tem. Ainda tem? Ainda E tem. preconceito mais por parte de quem? A gente até vê casos ainda daquele uma situação que é bem assim, banal, do elevador. Do elevador de serviço ainda tem. E não pode, né? Não pode, né? O elevador, você não pode discriminar, né? Mas ainda tem. E aí, tem, sabe por quê? Mesmo que esteja escrito lá, a própria empregada, ela se sente constrangida. De pegar o elevador, porque vai ter umas madame que vai olhar com um olhar... Mesmo que esteja escrito, é vedado, é verdade, isso tem razão. Você tem razão. Porque ela mesma vai entrar pelo coisa. E tem prédios ainda aqui em São Paulo, não sei se a gente está falando do Brasil inteiro, mas tem prédios aqui em São Paulo que tinha chama entrada social. Né? E a entrada dos empregados. Ainda tem essa divisão. Na verdade, é um modo de mascarar o preconceito, né? É um modo de mascarar o preconceito. Sim. Não pode ser uma coisa visível, mas é um modo de mascarar o preconceito. E eu acho que é geral, é a sociedade mesmo, padre. Não é só o empregador, é a sociedade, a visão que tem sobre esse tipo de trabalho. Por se dar, né, peculiaridade na residência, eles acham que é informal, que não tem que ser levado em conta que é a servidão, né? Então, ela mesma cria esse estereótipo, né, de, eu não posso isso, né, aqui não é meu lugar. Então, mas foram tantos anos sendo oprimido, que é difícil para a empregada, para a própria empregada fala assim, não, hoje eu vou peitar e vou entrar no elevador de coisa. É difícil isso. Sim. É o emprego dela em jogo, né? Então, ela personagem, né? Então, ela não queria, né? Ela não queria sentar, ela falou, senta aqui e tal, né? E a gente vê no filme ali que é muito de fachada também, esse sentar na mesa dos patrões também é muito de fachada também, né? Esse filme, se eu for falar, me deu uma raiva, eu quase chorei, porque ela dá eu vou contar o filme, ela dá um presente, né, um jogo de chapa, de coisa, para patroa, achando que estava fazendo uma coisa, e ela menospreza aquele presente. Né? Nossa, a gente tem uma pergunta aqui, vamos acompanhar, pergunta para vocês. Preciso muito do meu trabalho, mas passo muitas horas a mais nele e nem tenho carteira assinada. Como buscar os meus direitos?
Doutora advogada, fala pra gente. Para quem? Qual o primeiro passo? Então, hoje o sindicato ele existe desde 2007. Então, estamos ali dispostos a tentar um contato com o empregador inicialmente. Nós notificamos ele de forma extrajudicial para dar essa oportunidade de ouvir o lado dele também, tentar conciliar as partes. Quando não é possível, a gente entra com ação. No caso da jornada de trabalho, são 44 horas semanais. 44, como para todo 8 mundo. 8 horas ser humano diárias, normal. exatamente. Tem que fazer pausa para almoço. Então, tem que observar todas essas questões. Caso isso não aconteça, tem que buscar o sindicato para a gente poder dar esse auxílio, essa assistência. 44 horas semanais significa 8 horas por dia, de segunda a sexta. E aí, sábado, às 4 horas. Sábado. Ou, o empregador pode dividir. E o empregador 44. pode dividir. Ele pode, tipo assim, fazer... Ele pode trabalhar 6 horas por semana, por dia e tal, ele pode dividir. Isso. E o domingo? O domingo ele é Domingo pode ser de trabalho também, mas tem que ter pelo menos 24 horas consecutivas de folga na semana e um domingo pelo menos livre no mês. Um domingo tem que ser folga. Tem que ser folga, não pode ser... Não pode ser direto. Isso é inspecionado por quem? Esse que é o problema. Então, o que acontece? Não existe emprego doméstico, não existe cartão de ponto. Falta isso, a fiscalização, porque o lar do empregador ele é inviolável. Então, o sindicato não pode bater. Ô, seu empregador, abre aqui. Nem o Ministério Público do Trabalho pode fazer isso, né? Então, as domésticas têm que buscar o sindicato para a gente poder agir de alguma forma, notificando o empregador ou acionando a Justiça do Trabalho para dar esse apoio. Como que funciona? Como não tem relógio de ponto, como é que funciona o registro da hora do trabalho? É por um livro? Como é que funciona? Então, por lei, quando vem em 2015, o patrão tem que fazer esse controle. Caso ele não faça, vai valer o que a empregada está dizendo, claro, com o que ela produzir de provas. Sei. E ele tem que comprar aquele cartãozinho de ponto. O próprio sindicato hoje, nós temos um benefício social que veio na pandemia, que auxilia o empregador nesse sentido. Tem um ponto digital que ele pode ter acesso, garantindo garantindo esse benefício para trabalhadora, natalidade, enfim, outros benefícios também funerais. E ele disponibiliza esse ponto digital, que é uma espécie de aplicativo que está no celular e a doméstica consegue ali colocar a hora que entra, a hora que pausa, a hora que sai. Isso no telefone dele ou no telefone da empregada, será? Creio que no telefone dela. Isso. Ela vai botando ali o ponto digital. Ou num telefone que ele deixa na residência, né? Ele vai colocando como se fosse um ponto, já vai lá, coloca isso direitinho. Exatamente. E mesmo ela não tendo a carteira assinada, né, Mesmo doutora? não tendo a carteira assinada. Mesmo ela não tendo a carteira assinada. Exatamente. É importante. Mesmo ela não tendo a carteira assinada. Todos os direitos vigentes ela tem direito. Ela tem direito. Então fala assim, não assinei sua carteira. Isso não vale para você. Então, esse aqui, deixa eu ver, é o aplicativo. Você conhece o aplicativo Laudelina? Laudelina foi aquela primeira ativista ali. Vamos ver, acompanha esse VT. Não conheço, não, é um aplicativo? Ele fala sobre os direitos, né? Que trouxeram direitos básicos para as domésticas, motivaram em 2017 a criação do aplicativo Laudelina, que ajudam as domésticas com uma linguagem simples a terem uma rede de contatos que inclui entidades da classe e sindicatos a calcularem o seu salário e benefícios durante o período de trabalho e após demissões, além de ser um canal de denúncias de abusos. Ele foi batizado com esse nome em homenagem a Laudelina de Campos Melo, a ativista do movimento negro que, em 1936, criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas no Brasil, em Campinas, São Paulo. E desde então, cerca de 17 mil downloads já foram feitos, 2 prêmios foram recebidos e uma terceira versão do aplicativo está sendo preparada. A nova versão promete serviços gratuitos para as trabalhadoras como advogado e psicólogas, além de incluir vídeos e podcasts na plataforma. Muito bom, olha, atenção, o aplicativo se chama Laudelina. Todas as empregadas domésticas, baixa e olha, Laudelina, olha, em inglês é lei, Laudelina, podia chamar Laudelina, né? Laudelina deve estar nos dois, né? No Apple e também no Google. Laudelina, porque ali você tem informações, dá para calcular um monte de coisa. Interessante. Nós também temos na nossa convenção mesmo, nas cidades que possuem convenção coletiva, a nossa convenção mesmo, ela tem um benefício que foi criado devido à pandemia,
que também consta para o empregador, porque o empregador ele não sabe, padre, mas ele também tem sindicato. Então, tem um sindicato. Tem o sindicato do empregador também, e eles não sabem. Então, mas toda a cidade... Tem um estado de São Paulo, tem um sindicato. Por um estado, uma pessoa do estado todo, ela pode ser sindicalizada? Pode, que nem o empregador, ele pode, ele tem esse sindicato, que é o CEDESP, que é do estado mesmo. E o empregado também? O empregado também. Então, vamos supor, uma pessoa lá do oeste de São Paulo pode estar no sindicato? Pode ter sindicatos também. Não, nós esquecemos de mandar um abraço para minha avó, Maria de Lourdes. Como é o nome dela? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, um beijo para a senhora aqui, ó. Nós estamos com a sua neta aqui, ó. O orgulho da senhora, a doutora Nathalie, aqui, ó. Deus abençoe a Dona Maria. Ela está assistindo a gente? Está assistindo. Um beijo para a senhora, viu, Dona Nathalie? Então, a gente tem, então pode... Agora, os outros estados também, você sabe se os outros estados têm? Porque a gente está falando para o Brasil inteiro, isso é muito importante. Sim. Os outros estados têm os seus sindicatos? Tem sim. Tem. Bahia, Florianópolis, Rio de Janeiro. E é importante a pessoa... Olha, gente, todo mundo mexe no celular, fica no Zap o dia inteiro. Então, entra para ver, põe, sindicato, desempregados, domésticos e tal, de Santa Catarina e tal. Mas é importante a pessoa se organizar. Sim. Importante mesmo, muito importante. Gente, muito importante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Então, essa coisa, esse resquício da escravidão ainda é muito forte. Sim. Senhoras, né, que estavam, não sei quantos Sim, de trabalho escravo mesmo. A gente viu agora em pouco tempo no Brasil vários casos que a imprensa trouxe. Sim. Mas era muito comum, gente, você sabe disso, muito comum que geralmente a pessoa de uma cidade maior trazia a menina lá do interior, de Minas, de Samba. Vamos trabalhar aqui, vou criar você como se fosse minha filha. E a coitada vinha, às vezes com 15, 12 anos, e olha, e trabalho. Com essa história de, é como se fosse da família, o tempo vai passando. E a gente viu muitas vezes isso acontecer, né? Realmente, o ano de 2021 foi onde a gente teve um boom mesmo nessa questão da escravidão geral, não só no âmbito doméstico, mas geral aqui no Brasil. Então, acontece que tem esse ciclo vicioso. Às vezes, a mãe é doméstica, a avó é doméstica, e assim vai passando de geração. E aí fala aquilo, traz a fulana lá do Nordeste para trabalhar aqui, né? E ela chega aqui com todas as expectativas para tentar criar alguma coisa, né? A minha avó também foi doméstica, veio da Bahia trabalhar aqui, teve uma história parecida, deixou de criar o filho para criar o filho da patroa, que eles vão para a universidade, eles crescem, enquanto da doméstica não tem essas oportunidades de vida. São dois contrastes, como no filme, né, padre? Então, essa questão da escravidão não é um caso isolado. São casos que a mídia trouxe, mas tem aqueles que são silenciados. Né? Tem uma pergunta chegou aqui, ó. A Patrícia Leandro, obrigado. A Patrícia está falando o seguinte: eu tenho uma empregada quinzenal, né? Dou o café da manhã e o almoço, pago o dia, o transporte à parte, está certo? Isso entra na coisa da diarista, né? Então, como é, doutora? Fala. Quer falar? Então, mas aí a partir do quinzenal. Quinzenal, tem que verificar, né? Não ficou claro se é diarista ou se é doméstica, né? Independente disso, a gente sempre fala que é importante, parabéns, Patrícia, por fornecer o almoço, né, o café da manhã e o transporte, porque ainda que seja diarista ou doméstica, é um trabalho braçal, então ela precisa, né, do sustento ali para se manter durante o dia. Da doméstica tem essa obrigatoriedade por lei, mas da diarista decorre de um bom senso, da conversa, do diálogo, e é importante ela falou, tem uma empregada quinzenal. Parece que é diarista, né? Que parece que é diarista. Vai de 15 em 15 dias, então, dá a impressão que é uma diarista, né? Isso, é importante manter sim a alimentação, o transporte, porque é um trabalho pesado, né? Às vezes é importante também ali respeitar a jornada de trabalho. E essa negociação, ela se dá previamente entre a empregadora e a diarista, então elas combinam. No caso da diarista, não existe, a diarista não existe recolhimento não tem. A diarista tem a possibilidade de se inscrever no MEI, que é aquele microempreendedor individual, que é um valor pequeno que ela paga, 5% do salário mas aí mínimo. Ela contribui com o INSS. Ela contribui, e aí ela consegue ser resguardada para auxílio-doença, maternidade, acidente de trabalho. Então fica a dica para as diaristas, que é uma boa alternativa
optar pelo meio. Eu queria que agora a gente tivesse o contato dos sindicatos, porque é importante que os empregados, diaristas e tal, pudesse ter esse amparo legal né, do sindicato. Como é que faz para a gente entrar em contato com o sindicato? Ah, tá aqui, ó. Tô vendo aqui. Vamos ver aqui, ó. No Instagram. Posso dar aqui, ó? Pode ser. Esse primeiro é o advocacia. Atenção, é o e-mail, advocacia@sindomestica.com.br. advocacia@sindomestica.com.br. O outro é o Instagram, atenção, @sindomestica_SP. Certinho. Esse é o de São Paulo, que você é presidentona lá. Isso. Vai lá. Vai falar com você mesmo, né? Vai falar Isso, sim. @sindomestica_SP. E o site sindomestica.com.br. Sindomestica.com.br. Vou dar uma sugestão para vocês. Façam um número de WhatsApp, eu acho muito interessante. Nós temos, padre. Tem. Ah, que beleza. Eu querendo ensinar o padre nosso ligar. Qual que é? É 11 95321 0970. Vamos falar de novo, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Atenção. Porque você tá no WhatsApp, você pode mandar uma dúvida pra lá. Uma dúvida, você tá lá e não precisa... Porque às vezes entrar no e-mail, o pessoal não gosta de entrar no e-mail, mas... Ó, entra, você tá no WhatsApp, você já mandou, ó. Sabe a coisa? É o seguinte, eu quero falar com a doutora Natalisa, ó. Então, a 11... Vai chegar do Brasil inteiro, você tá perdida lá. Não, tá ótimo. 11 9 53 21 0970. 11 9 53 21 0970. Tá bom? Tá certo? Aí você pode mandar o coisa. E pode, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, né? Vocês podem falar, ó, Janaína, é o seguinte, lá, já tem o telefone lá. Pode ligar. É isso aí, ó. Põe esse telefone. É esse mesmo? É. Isso. Você tá enxergando? Tá. 5321 Não, parceiro, tá fingindo, tá 0970. enxergando. óculos, não. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, 011 95321 0970. Certinho, padre. Muito bem. E aí pode entrar. Deixa eu ver, isso aqui é um folhetim que vocês têm? Tem folhetim. Eu ia comentar justamente sobre isso, padre. Fala. Além da lei, nós temos anualmente a negociação da convenção coletiva, que agrega, né, direitos que não estão previstos na lei. Então, a gente fala sobre alimentação, sobre a necessidade do vale-transporte, adicional de acúmulo de função, esse benefício que é o bem mais familiar. Deixa eu te falar, o salário, qual que é o salário? Tem o piso mínimo, Tem o né, piso da mínimo, categoria. quanto que é? É 1.433,73. Esse é o piso. Esse é o piso. 1.433,73. Isso, E é outro problema que a gente tem, É isso padre. que eu ia perguntar, por quê? Porque ninguém paga isso tudo. Não, o empregador quer pagar o mínimo. Não, ele paga às vezes Menos que o mínimo. Menos que o mínimo. E depois tem essas convenções, tem o vale alimentação e cesta básica também. Isso. Tem tudo, e tem as convenções também de aumento, porque a pessoa não vai ficar Sim, passar a vida inteira todo ano. recebendo 1.433, né? Isso mesmo. Vai aumentando, né? Vai Olha, aumentando. gente, é o seguinte, se você quiser ter empregado doméstico, então tem que arcar com as consequências. Senão vai você arrumar sua cama, vai você fazer sua comida. Se quiser, é o seguinte, não quer levar vantagem em tudo, não dá. Então, trata com justiça, trata com misericórdia tudo que você faz. Olha aqui. Obrigado. A padroeira das empregadas domésticas sabe ganhar, né? Santa Zita. Santa Zita, tá bom? Obrigado, viu, bem? Obrigado, doutora. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo. A insegurança alimentar é um fenômeno que ocorre quando um indivíduo não possui acesso físico, econômico e social a alimentos que satisfaçam as suas necessidades. Essa insegurança pode ser crônica ou apenas temporária. E se divide em 3 tipos ou níveis: leve, moderada ou grave. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado em julho de 2022, a quantidade de brasileiros que enfrentaram algum tipo de insegurança alimentar ultrapassou a marca de 60 milhões. A insegurança alimentar no Brasil é grave e é de extrema urgência que se discutem políticas públicas para o enfrentamento desse fenômeno. Por isso, acompanhe e participe do Bendita Hora de hoje para falarmos desse assunto. Eu estou recebendo aqui o economista Peter Carvalho, que vai conversar com a gente. Seja bem-vindo, Peter. Muito obrigado, viu? Boa tarde, padre. Boa tarde a todos. Olha, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui.
E é importante porque a gente ouve muito falar sobre insegurança alimentar. Eu disse até no começo que muita gente usa até a palavra para fazer campanha política, fazer isso. Mas o que é a insegurança alimentar? São as pessoas que não sabem se vão ter a próxima refeição, né? Você toma o café, mas não sabe se vai almoçar. Você não tem segurança para saber se vai ter a próxima refeição. Ou se no dia 30 você vai ter o alimento ainda na geladeira, na despensa. Então você vive sempre nessa linha tênue. Naquela insegurança mesmo. Vou chegar no final do mês, vou conseguir alimentar meus filhos até o final do mês, até chegar o próximo salário. Hoje o salário mínimo, ele não cabe todas as contas dentro dele, né? Com essa inflação que a gente teve, os preços subiram muito, principalmente dos alimentos. Nas principais capitais hoje, a cesta básica passa dos R$700. A cesta básica passa dos R$700? Exatamente. O salário mínimo hoje é quanto? Porque aqui em São Paulo o salário mínimo é um pouco diferente. Exato, né? Mas vamos colocar ali agora 1.250 mais ou menos. Agora eu até perdi um pouco a conta, mas 1.200, 1.300 Isso, reais. Exatamente. Pensa num gás que passa dos R$120. Isso. Você tem um aluguel que aumentou também. Junto com a inflação, você teve esse reajuste. Uma conta de luz mais cara. Ou seja, um salário mínimo não comporta isso. Não cabe, além da mais... Se você tem uma cesta básica de R$700, mais o gás, que é R$120. Um botijão de gás é um mês, né? Mas ou seja, você já tem quase 900 mil. Você não cabe. Sem falar das coisas que, por exemplo, o vestuário... Remédio e tal. E aí a gente não está falando nada nem de lazer, não pode nem pensar. Exato, isso que é uma família, pensa aí, uma família com 2 filhos. Você não vai chegar no final do mês, ainda vai se endividar, pagar juros caros, juros mais altos, né? Numa dívida. Imagina uma dívida no cartão de crédito, hoje passa dos 300%. Então, hoje a preocupação é alimentar essas famílias, né? Agora, deixa eu te dizer, a gente fala, no VT falou que hoje nós temos um número de pessoas nessa insegurança alimentar no Brasil. Isso é um fato, Exatamente, é o que a gente vê nas ruas, né? Você vai, qualquer farol hoje, tem alguém pedindo, alguém numa situação de rua. Então aumentou bastante, né? Principalmente reflexo da Covid. Então a gente ficou... Tivemos isso também. Parece que não, mas faz um ano que a gente estava vacinando praticamente. É verdade. Parece que faz muito tempo. Ainda continuamos com casos de Covid, é importante manter a vacinação, mas a Covid trouxe mais reflexos negativos para a economia, que ficou quase um ano e meio parada, né? Isso gerou mais desemprego, a gente ainda não recuperou 100% essas posições, os salários não acompanharam a alta dos preços. Agora, essa coisa da insegurança alimentar, ela afeta o mundo todo ou é um fenômeno esporádico, às vezes em alguns países somente? Principalmente os países mais pobres, né? Então a gente, onde a desigualdade social é maior. Vide os países, por exemplo, da África, os países até mesmo aqui da América do Sul, né? A gente tem a Argentina, por exemplo, numa situação econômica mais complicada. Então, países com problemas econômicos, com forte desigualdade, vão ter pessoas com fome, né? Importante falar isso, o Brasil ele tinha saído dessa lista e voltou. Isso que eu quero que você me explica, professor. O Brasil tinha saído da lista da fome. Conseguiu sair. Conseguimos sair, infelizmente voltamos. Por isso agora é um trabalho não só do governo, mas também da sociedade se unir para combater, né? A gente teve grandes projetos lá atrás que conseguiram, né, fazer esse importante trabalho. Importante agora é a sociedade também se unir para chegar na ponta mais pobre, né? O governo dá o Bolsa Família, né, de R$600, mas hoje a estrutura, né, é muito grande. Você precisa chegar na pessoa ali que está no farol, que não tem nem mais CPF. Que não chegou ali naquela pessoa. Exato, não tem o RG. Então, hoje, você precisa fazer ações mais capilares para chegar em todos os pontos. Então, é importante o trabalho das ONGs, de outras comunidades, da igreja também, para chegar em todas as pontas. Olha, eu vejo isso, na minha paróquia, uma paróquia que não é uma paróquia enorme, mas nós temos lá, são 5.000 famílias que a gente alimenta com
por mês. 5 mil famílias Importante. com cesta básica. Além, são 5 mil famílias que todo mês vão lá pegar a cesta básica. Né? Porque a igreja, a comunidade que faz isso, né? Olha, mais o pessoal da rua que a gente acolhe também ali. Agora, você imagina uma coisa, isso que você fala é uma coisa muito importante, porque chegar nesse aí que de repente não tem casa, não tem... Tem um CPF, não tem né? CPF, ele não tem um cadastro no Bolsa Família. Não tem cadastro, né? A gente vai ver um VT agora que mostra um pouco do atual mapa da fome no Brasil. Vamos ver. O número de pessoas que passam fome no Brasil atualmente é quase o dobro em apenas 2 anos. Uma pesquisa divulgada recentemente, realizada pela Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve 6 entidades parceiras, mostra que cerca de mais de 33 milhões de brasileiros estão atualmente em situação de fome. Segundo a mesma pesquisa, mais de 58% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, o que significa aproximadamente 125 bilhões de brasileiros. O Nordeste é a região brasileira que registra o maior número de pessoas com fome. São 12 milhões em situação de insegurança alimentar grave, seguido do Sudeste com mais de 11 milhões. Em 2004, 60% da população vivia com a segurança alimentar e em 2009 esse número chegou a 77%, como afirmou uma professora e pesquisadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Outros números dessa pesquisa também mostram alguns cenários preocupantes. Em pouco mais de um ano, a fome também dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Cerca de 9% em 2020 para pouco mais de 18% em 2022. Já na presença de 3 ou mais pessoas com até 18 anos de idade no grupo familiar, a fome atingiu mais de 25% dos lares. A fome é um dos maiores problemas atuais do Brasil e que leva as pessoas a tomarem decisões desesperadas. Por isso é um mal que precisa ser combatido com urgência. De todos os males, a fome talvez seja um dos piores, né? Os piores que seja a fome. A fome, ela atinge o ser humano assim de cheio, fazendo ele perder a dignidade, fazendo ele perder até aquilo que ele é como pessoa. Agora, professor, esses dados são escabrosos, porque em 2009 nós conseguimos chegar a quase 80% de pessoas que não estavam passando, não estavam fora dessa coisa da... Aí, de repente, em 2009, nós temos agora, nesse ano, quase metade do país em situação de insegurança alimentar. Num país que produz muito alimento, né? A gente está vendo o VT, é um país muita produção agrícola, sim, batendo recorde atrás de recorde. O agronegócio nosso é maravilhoso. O agronegócio do brasileiro é uma das coisas que a gente mais pode se orgulhar mesmo. Exato. Então, hoje a gente tem esse reflexo que é a desigualdade, né? Poucos têm muito para comer. E muita gente não tem nada. Não tem nada. E o pior problema, né, quando você tem essa insegurança alimentar, é que você começa a substituir os alimentos, procurando alimentos mais baratos. Então você sai da carne que subiu o preço, vai para o frango. O frango subiu, você vai para o ovo, para a salsicha, para um enlatado que não tem a mesma qualidade nutritiva. Esse é o grande problema, porque você vai diminuindo para poder matar a fome, mas a questão nutricional você fica lá embaixo. Exatamente. Aí vem doenças, aí vem que você não tem condições do médico, que você não tem isso. É uma bola de neve que vai criando tudo isso. Exato. E num país com grande diversidade, que produz todos os alimentos, justamente, com um país fértil, rico. Agora, eu sei que quando a gente fala com economista, a gente acha que economista é vidente, mas eu vou perguntar, porque é um exercício de vidência. O que vocês, os economistas, né, esperam para o ano seguinte, aqui em relação a preço de alimento, a inflação, eu sei que é muito difícil pedir isso para você, mas mais ou menos um prognóstico para o ano que vem. Esse ano foi muito complicado, a gente viu uma alta da inflação dos alimentos, a gente teve deflação em outros setores e os alimentos subindo, um leite que custava mais caro que a gasolina, por exemplo. Isso é um contrassenso, sempre falo, deflação, nós estamos em deflação, porque a gasolina puxou o preço, mas as coisas aumentaram.
os alimentos não teve essa queda nos preços. Alimentos, né? O leite subiu mais de 60%. Sim. A gente tem uma cebola que disparou 90%. Tomate estava caro demais. Tomate. Ainda agora com esses bloqueios, né? A gente teve falta de alimentos em alguns mercados, feiras. Então, você está sempre tendo esse desbalanceamento. A guerra também entre a Rússia e a Ucrânia afetou muito aqui a produção no Brasil e principalmente os produtos, né? Trigo, milho, a soja, que são commodities internacionais. Sim. Com a guerra, os preços subiram, né? Então, o pão fica mais caro. Você tem outros derivados do leite, por exemplo, que ficam muito mais caros. Então, reflexos também do que acontece lá fora. Como a guerra continua, a gente falando dos próximos anos, pode ter um efeito na economia, principalmente nos alimentos. Então, a gente teve uma Rússia, a gente importa muito os fertilizantes, né? Isso é importante na produção local. Os preços subiram. Então, para os próximos anos, ainda a inflação dos alimentos deve continuar, infelizmente. Você acha que o ano que vem, então, nós ainda vamos passar um tempo mais difícil ainda? Exato. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário que favorece essa inflação mais alta nos alimentos. E eu queria muito agradecer você, Peter Carvalho, economista, que veio aqui falar pra gente. Eu queria que você seguisse o Peter no Instagram. No seu Instagram você está sempre dando dica, está sempre ajudando também como que você investe o seu rico dinheirinho também. Muito, muito bom. Peter Carvalho, no Instagram, @Peter, P-I-T-R, Peter, né? Carvalho, Peter Carvalho. Você vai seguir ele, para ele estar sempre dar as dicas para você também. Isso é muito bom também, porque em economia a gente não entende patavina e vocês falam muito complicado também, né? A gente não entende quase, então é muito bom ter aí alguém, um consultor aí, ó, para te ajudar, né? Para te ajudar. Né? Simplificar todo esse desafio. Um dia você podia vir falar de bolsa, que a gente não entende porcaria nenhuma negócio de bolsa, né? Na próxima vez, Pablo. É verdade, como que qualquer um pode investir na bolsa.